Fala, time! Estamos começando mais um BNI Cast. É o nosso podcast oficial do BNI das regionais Foz do Rio Itajaí e Oeste de Santa Catarina. E hoje com o ilustre, meu surfista preferido, empresário nas horas vagas. Daqui a pouquinho vai se apresentar. Sim. Obrigado pela sua presença, Camacho. Obrigado você. Obrigado, é uma honra para nós ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E o nosso time aí da regional, da comunicação, começando pelo nosso anfitrião. Obrigado, Noel. Show de bola, muito bom estar com vocês, mais um aí, Camacho, seja bem-vindo. E para você que quer também estar pensando assim, será que eu abro um podcast, não abro um podcast? Também estou aqui à sua disposição para estar conhecendo um pouquinho desse trabalho. A gente personaliza e deixa tudo especial para você. Tá com dificuldade? Pego na sua mão, vou lá e lhe ajudo a você abrir seu podcast e mostrar para o mundo o que você tem, o que tem dentro desse coração, né? A gente está conversando um pouquinho sobre isso e vamos abrir o coração aqui hoje. Vamos lá. Eu espero que você esteja gostando do nosso BNI Cast e também o que você tiver de sugestão, deixe nos comentários. Já se inscreva no nosso canal do YouTube, também siga nós no Instagram, que é bni.free. Hoje eu estou como estrategista de posicionamento da nossa regional. Estamos iniciando esse trabalho de estruturação e de posicionamento com o intuito de trazer a visibilidade para os membros que se destacam, fortalecendo a cultura e também trazendo mais conhecimento sobre a metodologia para os novos membros. O objetivo é crescermos, mostrarmos mais do nosso negócio e também trabalharmos como um todo, como uma equipe. Lembrando que cada podcast vale um EG e o episódio sai na terça-feira. Maravilha. Camacho, engenheiro Rodrigo Camacho, se apresente aí para os nossos telespectadores aí. Quem é o Rodrigo Camacho, profissionalmente falando? Conta um pouquinho da tua história para nós. Rodrigo Camacho é um engenheiro ambiental formado aqui pela Univale, né, já há 17 anos aí de empresa, de Ecolibra, mas a minha história ela foge um pouco do tradicional, né? O pessoal, eu falo com bastante engenheiro ambiental, engenheiro civil, e a turma fala, eu fiz engenharia para ser empresário. E eu não, né? Eu fui o caminho contrário. Eu sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? E eu vim para cá em 2001, então já faz 24 anos que eu tô por aqui. E eu sempre tive o exemplo dentro de casa do meu pai que trabalhava na indústria. Meu pai trabalhou a vida toda na indústria de papel e celulose, né? Então ele sempre trabalhou em multinacional. E eu via aquilo como um espelho, como uma coisa que eu queria ser, né? Então assim, o que eu vou fazer para trabalhar numa mega indústria, para ser um industrial, para ser um executivo de uma indústria? E aí foi aí que eu comecei a ir atrás de profissões que pudessem me proporcionar isso. Só que foi totalmente ao contrário, porque eu comecei a ir atrás de engenharias, né? Mas não da engenharia ambiental. Eu procurei a engenharia de alimentos, né? Então eu via como um mercado interessante para eu trabalhar na indústria alimentícia. E eu ingressei na faculdade de engenharia, na Escola de Engenharia Mauá, lá em São Caetano do Sul, que está top 3 engenharias de São Paulo, né? Fica ela, a FEI, né? Que é a Faculdade de Engenharia Industrial, e a Politécnica da USP. E aí eu ingressei na Mauá. E aí os 2 primeiros anos de engenharia você faz para conhecer todas as engenharias. Então as matérias de cálculo, de álgebra, desenho, física, química, você faz geral com todas as engenharias e você vai tendo algumas oficinas durante esses anos para você conhecer todas as especialidades dentro da engenharia. E eu vi que a de alimentos ela ia muito para um lado da química, né? Muita parte química, industrial, que também eu achei um pouco pesado, assim, né, as matérias, disciplinas muito técnicas, assim, de química, muita questão muito exata, né, e eu tive o primeiro contato, então, foi com a engenharia sanitária, né, não tinha ainda ambiental na época, ali era engenharia sanitária, e aí eu me interessei pela área, principalmente a área de saneamento, né, a parte de gestão de resíduos, a parte de drenagem, de efluentes, toda essa questão me interessou bastante e foi o que me fez migrar para a parte da engenharia sanitária na época. Porém, também era um curso que estava quase se extinguindo na Engenharia Mauá. É uma história até engraçada que eu sempre trago. A Engenharia Mauá era japonês vendo quem projetava o carro mais rápido, kart. Eles tinham competições de kart entre a Politécnica da USP, a FEI e a Mauá, então era uma loucura. No estacionamento da
da universidade, eles fechavam durante o final de semana e faziam corrida de kart. E eu falava, cara, era alucinante, mas só que eu também não era pra mim, né? O negócio de ficar projetando carro e rápido. E eu falei, cara, eu tô no lugar errado, entendeu? A engenharia é o meu caminho, mas eu tô me sentindo no lugar errado. O Lucas falou, né? Eu gosto de pegar onda também. Então, eu morava em São Bernardo do Campo, para eu ir pra praia no final de semana, eu ia com toda a manada, né? Pegava trânsito para ir, 2h30 para chegar na praia, passava o final de semana lá com a praia lotada, cheia de gente surfando, não conseguia aproveitar direito e voltava quando estava todo mundo voltando. São Paulo, eles têm essa mania, né? Mora na capital, São Paulo não é ocupado o litoral como é Santa Catarina. São Paulo todo mundo mora mais pro interior, né, na capital, e todo mundo vai pra praia final de semana e volta. E essa ida e vinda, para mim, era muito cansativo, né? E não só isso, como também para eu ir de casa até a universidade todo dia, eram 12 quilômetros, eu levava 2h30, então minha aula começava às 7, eu não podia sair 6h30 de casa. Eu tinha que sair ou 5 horas da manhã, ou eu saía às 7, 8 horas e perdia a primeira aula. Então, a minha vida era trânsito, era violência, era assalto. Já fui assaltado mão armada com meu pai, já roubaram minha casa, já entraram na minha casa. Então, era uma situação bem crítica, assim, morar em São Paulo, né? E aí eu gostei muito da engenharia sanitária e comecei a procurar universidades Brasil afora, né? E aí eu encontrei aqui a Univale, né, a Universidade do Vale do Itajaí, até hoje é uma das melhores faculdades de engenharia ambiental que tem, aqui era bem focado na área ambiental, que também me agradava essa questão das biológicas, né, que foge um pouco da engenharia, então a gente tem também noções de biologia, de oceanografia, que também querendo ou não era algo que eu gostava, né, biologia marinha, e aí eu vim pra cá e falei, não, então é isso, né, aí meu pai veio, me trouxe um dia, a gente passou um final de semana aí, eu aluguei uma prancha, fiquei surfando, meu pai ficou no quiosque na praia ali em Balneário, tomando uma cerveja e tal. Aí a gente saiu, eu voltei, a gente foi, conheceu a coordenação do curso e tudo. Falei, pai, é isso que eu quero. Ele falou, não, se é isso que tu quer, então tá bom. Aí ele me ajudou com toda a parte dos estudos, né? Pagou os meus estudos aqui, pagou meus custos, tudo, então sou muito grato a isso também. Só que quando estava chegando a hora de eu me formar, eu falei, cara, e agora? O que eu faço, né? Eu vou voltar para São Bernardo, né? Eu falei, não, eu vou começar a me virar aqui. Aí nos últimos anos de faculdade eu comecei a entrar, fazer estágios, projetos de extensão e pesquisa dentro da universidade e tive a oportunidade de fazer um estágio na Porto Belo, na indústria cerâmica, que era o meu sonho, né, trabalhar na indústria. Eu falei, cara, eu tô em Santa Catarina trabalhando na Porto Belo, vai ser a melhor coisa do mundo, é aqui que eu vou ficar. Só que lá também para mim foi um choque de realidade, porque eu morava na Praia Brava, na época, e a Porto Belo em Tijucas. E eu ia numa van, né? Então, como eu morava na Praia Brava, eu era o primeiro a ser captado ali pela van. Aí a van ia parando, Balneário Camboriú, pegava umas 20 pessoas, pegava 3 da manhã. Me pegava 4 horas da manhã, eu chegava na indústria às 7 horas, entrava. Aí eu comecei a sentir pesado esse negócio de indústria, sabe? Me largava lá no RH, cara, eu caminhava um monte, aquela indústria longa, daí eu ficava a manhã inteira preso, confinado num escritório da engenharia e saía para almoçar, ia todo mundo caminhando junto, aí chegava lá, era 600 funcionários, tu almoçava naquele bandejão, aquela comida oleosa, aquele arroz brilhante, né? Aquela comida apimentada e aí eu comecei a falar, cara, não é para mim. Eu comecei a ganhar peso, né? Sempre fui magro, sempre tive metabolismo alto, sempre pratiquei esporte, comecei a ganhar peso, comecei a ficar... O surf só no fim de semana? Só no final de semana, quando dava, eu falei, não, isso aqui também não é vida, não quero indústria. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, então pelo menos eu vou entrar no mestrado, né, para continuar meus estudos e tentar ficar por aqui mais um tempo. E aí comecei a prestar algumas consultorias já para empresas que tinham aqui na região, né, de consultoria ambiental, principalmente no mercado náutico portuário, que atendiam alguns estaleiros, alguns terminais aqui da região. Entrei para o mestrado e aí fui fazer uma parte do meu mestrado lá em Portugal. Aí quando eu estava lá em Portugal, na Faculdade do Porto, Faculdade de Engenharia do Porto, o meu hoje conselheiro da empresa, né, o professor Poletti, também, que eu sou muito grato a ele, foi meu orientador na graduação, no mestrado, me conseguiu essa bolsa para ir para Portugal, prestava serviço de consultoria comigo na época, falou, Rodrigo, vamos abrir nossa empresa porque eu acho que é o momento certo, né? Não tinham ainda tantas empresas de consultoria, era um mercado bem emergente, né? Ainda é, né? Na época era mais ainda. E aí eu voltei para cá de 2008, a gente abriu a empresa e até hoje estamos aí, né? Prestando serviço de qualidade da melhor forma possível e conseguindo conciliar, claro, todas
as coisas não só profissionais como também pessoais, né? Acho que isso que é importante. Aí, show. Se a gente pensar um pouquinho, né, o que um surfista tá fazendo no Beni, né? Brincadeiras à parte, mas e aparece esses teus valores, não é porque você é surfista, cara, não consegue tá inserido dentro do Beni e com excelência, né? Agora há pouco ali a gente tá conversando em off, falando, cara, eu me inspiro em você. Eu, como presidente, agora estou aqui como presidente no Beni Destaque aqui em Camboriú, eu olho assim, pô, o cara tem que se inspirar, diz assim, pô, por quem eu vou me guiar? E você é um deles, que eu chego e digo assim, pô, eu quero ser que nem você. Não, é claro que cada um tem uma identidade e tudo mais. Isso eu sei que eu tenho a minha identidade também. O Camacho também tem. Mas assim, ó, é inspiração. É chegar e dizer o seguinte, pô, cara, eu quero levar leve a reunião, sabe? É Sim. tranquilo, cara, porque pô, a vida aí fora é tão difícil, cara, e aí lá dentro a gente não vai martelar, cara, vamos lá, claro que tem que seguir os princípios e tudo mais, mas assim, ó, levar leve. Fala um pouquinho então desse teu sentido, por que fez sentido entrar no BNI? Entrar no BNI, né? Bom, entrar no BNI, vou contar um pouco então da história de quando eu entrei, né? Como eu te falei, a gente estava vindo de um momento ali de pandemia, né, a empresa 2008, né, a gente nunca investiu muito na questão de comunicação da empresa, né, a gente sempre teve muito contato por indicação, até por conta do próprio professor Poletti, e a gente sempre atuou com o poder público também, por meio de licitações, né, então esse sempre foi o carro-chefe da minha empresa, né, da nossa empresa, sempre atendendo 70% o governo e 30% a iniciativa privada. E aí veio toda aquela questão da pandemia, né, e a gente teve que se reestruturar, acho que como todas as empresas na época, né, principalmente o pessoal mais de consultoria teve que realmente se remodelar, né, a nova situação, e foi aí que a gente começou a receber algumas consultorias também externas, né, com consultores externos que falaram, cara, vocês têm que começar a investir em marketing, vocês têm que começar a investir em networking, em outras situações, porque eu também comecei a ficar preocupado, porque eu falei, cara, qual que vai ser a situação do país? Começou a entrar em crise, começou a entrar em recessão, várias atividades começaram a ser interrompidas, né? Inclusive clientes nossos. Não foi tanto quanto a gente imaginou, mas fez a gente sair um pouquinho da zona de conforto também, né? E aí eu como todo bom surfista, eu tenho uma hérnia de disco aqui, né? na L4 com L5, e eu faço um tratamento de fisioterapia já desde 2014, já estou há 11 anos. Graças a Deus estou há mais de 6 anos sem sentir nenhuma dor, né, por conta desse trabalho que eu faço. Sou uma pessoa muito, como eu estava conversando com ela antes ali, eu sou do perfil também conformidade. Então, quando me dão uma missão, eu levo aquilo para a vida e carrego com unhas e dentes e eu sou muito disciplinado com essa questão da fisioterapia. Então, eu comprei equipamento para fazer em casa, né, e graças a Deus hoje tô livre de dores e desconfortos, consigo surfar e trabalhar tranquilamente. De vez em quando ainda me dá uma travada, quando eu forço demais, ou quando eu acho que eu tenho ainda 25 anos, né, quero dar um aéreo igual o Gabriel Medina, mas não é minha praia, então acabo me machucando um pouco, mas brincadeiras à parte. Esse fisioterapeuta me convidou para uma reunião de networking, né, e eu falei, cara, o que é isso, né, networking? Eu sei o que é, eu participo de feira, participo de congresso, mas como que é um networking profissional? Cara, não vou te explicar. Vai lá na sexta-feira. Só vem que... Foi o Bergental? Bergental, Rodrigo Bergental. E aí, só vem que tu vai ver, tu vai curtir e tal. Eu falei, não, beleza, né? Confiava no cara, né? O cara tirou minha hérnia de disco sem cirurgia. Eu falei, por que eu não vou lá, né? Sempre a gente teve dentro da própria clínica, eu sempre patrocinei a clínica, né? Eventos da clínica. A gente faz backdrop para o pessoal tirar foto, e dentro dos próprios pacientes ali a gente já faz um networking legal ali também, dentre as empresas ali que fortalecem a VR Sports. Eu falei, não, vambora. E aí também tava recém saindo da pandemia, né? Vou me encontrar com aquele monte de pessoa, cara. Eu era meio bichão do mato, né? O Lucas Vira pra lá, observem ele hoje. Só faltava ele de bermuda floral, de surfista e chinelo, tá, gente? Assim o Camacho se vestia. É verdade. E aí eu meio bichão do mato ali, tá, mas cara, essa pandemia aí, tô
não tô legal, ainda tava meio resfriado ainda. Falei, puta, tô com Covid, ainda vou passar pros caras lá. Bergental, tem problema aí de máscara? Ele falou, cara, que máscara, o quê, bicho? Tu tá bem aí, só pegou uma onda aí até mais tarde, ficou com frio, tá resfriado, tá achando que tá com Covid, não tá nada. Eu falei, não, então eu vou fazer o teste de Covid, né? Se eu tiver com Covid, eu não vou. Daí fui na farmácia, o cara enfiou o negócio no meu nariz, tirou, não, tu não tá com nada, é só... Falei, não, então beleza, então eu vou. Daí eu fui, daí eu cheguei lá, fui no evento de lançamento do Brava. Isso aí não foi uma reunião qualquer, foi um evento de lançamento e o Brava, tu lembra como é que foi o lançamento, né? Sim. O Brava já tinha o Implacável, que é o grupo mais antigo, mas o lançamento do Brava foi uma festa de arromba, assim, né? Foi aqui em Camboriú, aqui no espaço ali da Cefet, né? A FET. E, cara, eu cheguei ali, vi aquele monte de gente, sentamos nas mesas, né? Como o bom bicho do mato. Fui na galera ali do Bergental, né? Falei, não, vamos ficar sentado aqui junto e tal, não sei o quê. Aí o Lucas, não, primeira coisa, se mexe aí, senta com alguém que tu não... Igual a gente faz ali no sofá, se mexe aí, senta com alguém que você não conhece e tal. E aí eu fui. Aí uma coisa que, sim, que me encantou bastante, assim, foi a palestra do Vinícius, tá? O Vinícius de Moraes, assim, é uma pessoa que realmente eu vi a forma como ele se comunicou, como ele apresentou o BNI. Ali ele já me vendeu o BNI, né? Então, assim, eu já saí dali assim... Conforme se conectam, né? Eu já saí dali falando, eu preciso entrar no BNI, né? E aí vem todos aqueles gatilhos de escassez, de que, cara, se você não está preparado, não tá no momento de você entrar, não. Eu falei, não, eu preciso entrar, entendeu? Aí eu falei assim, eu já preenchi a ficha, não preenchi a ficha, mentira. Porque no final vocês fazem umas perguntas se, para você entrar no BNI, você precisa conversar com alguém, com a tua mulher ou com o teu sócio? Eu falei, não, minha mulher, tá tudo certo, mas o meu sócio eu preciso convencer, né? Que o BNI é uma boa, né? Que vai fazer sentido. Aí na primeira reunião oficial do Brava, reunião número 1 do Brava, levei meus 2 sócios como convidados. Sentou nós 3 lá na cadeira do BNI, eu falei, aí, pessoal, vocês me apoiam nessa jornada? Falei, não, vambora, Camacho, vai ser legal e tal. Sempre tive o apoio deles, sempre tive o apoio da minha esposa também, né, dos meus pais, então nem se fala. Então, cara, e a partir de então, na reunião número 2, eu fui lá, preenchi a ficha, fiz o Pix já pro Lucas. Reunião número 2... Tudo pro meu bolso. Reunião número 2, eu já tava como membro do Brava e tô lá até hoje, né, e não preciso não pretendo sair tão cedo também de lá. E a tua evolução é algo... Não, é evolução. E aí outras coisas que me inspiraram bastante, né, no BNI, a energia do Brava, né? O Brava assim, é um grupo diferenciado, eu acho que nessa questão mesmo da energia, né? Da vibe. Não sei se é porque é sexta-feira, se é praia brava, se é surf, o que tem lá que tem alguma coisa diferente, né? E sempre gostei muito dessa energia. E o Brava, ele sempre foi um grupo muito divertido. Sim. O meu primeiro presidente, aí a minha eu ia expressão, minha pessoa que eu me modelo muito, né, o Tiagão, até se assistir um dia esse podcast, eu vou poder falar para ele, é o Thiago Alves. Thiago Alves, né, da Alvos ali, ele trabalha com, agora mudou o nome, né, era o Instituto Brasileiro de Gestão Tributária, era IBGPT, era super difícil de falar, agora eles mudaram lá para Alvos. E ele, cara, era o primeiro presidente. Eu lembro que quando eu cheguei na reunião de lançamento, eu não sabia que ele era o presidente. Ele já chegou no grupo ali do que eu tava com meus amigos. Nem ele sabia. Com meus amigos surfistas lá e tudo, da VR Sports. Só resenhando, ele já chegou na resenha, contando um monte de piada, todo mundo dando risada. E aí ele foi presidente, entendeu? Então ele era um cara assim, quem participou do Brava naquela época sabe do que eu tô falando. Parecia assim um stand-up comedy, na verdade. Às vezes até exagerava um pouco, tipo, tinha pessoas até que não gostavam do tanto que ele brincava, mas eu não parava de dar risada um minuto e, claro, quando tinha que falar sério, falava também, né? Sempre um cara super sério, um advogado renomado. E ele acabou criando a cultura da equipe, que até hoje permanece, a cultura que a gente estava comentando, né, em outros podcasts. E aí, obviamente que tiveram também outros presidentes muito bons, né, o Lion, a parte de comunicação também me espelho muito nele, né, a parte como ele fala, como ele se comunica, né, o Diego também tinha um poder de persuasão muito grande, né, o Diegão era um cara bem assertivo, a Carol Bergler também, dentro da sua seriedade, né, trazia aquela coisa mais séria, assim. Postura, né, então você vai tirando um pouquinho de cada presidente, só que eu falava assim, eu não posso também ser uma cópia do fulano, uma cópia do Beltrano.
não, isso aqui era legal naquele, isso aqui era legal no outro e tal. Aí você vai pegando um pouquinho, vai visitando outros grupos também e vai desenvolvendo a sua própria forma de conduzir a Ele reunião. consegue decorar o sobrenome do meio, o sobrenome que ninguém usa. Ele sabe o sobrenome de todos os membros. Eu tava falando pra mas você é do Brava, eu já fui lá algumas vezes substituir tal pessoa e tal, não lembrava de ti. Eu falei, pra fisionomia, eu também não sou de lembrar, tanto que eu não lembrava dela também, né? Acho que a gente se encontrou talvez no fórum, assim, mas de você ter ido no Brava, realmente eu não lembrava. Mas o nome das pessoas eu consigo gravar legal. Né? Então, tipo assim, eu sei que é o Lucas Silva Cavalli aqui, né? Eu sei, Rodrigo Xavier Cerilho Camacho, eu brinco com o nome de todo mundo. Brinco no bom sentido, né? Eu acho que a pessoa até se sente bem quando você fala o nome completo. Tem alguns que não gostam, aí eu até parei de falar porque eu vi que a pessoa não gostava. Falei, não, tem um nome ali que não é muito... Mas o pessoal dá risada, entendeu? Então, você tem que ser divertido, entendeu? Eu até vi uma palestra recentemente do Ivan Meisner, né? Que ele fala, o BNI ele tem que ser engraçado, tem que ser divertido, não engraçado, né? Tem que ter sua graça, tem que ter a sua irreverência, tem que né? ser leve. Tem que ser leve. Isso, porque o pessoal já acordou ali 5 horas da manhã, às vezes está de mau humor, vai ter que trabalhar depois. Você chega ali, tá, cara, o presidente cara fechada, falando. Ainda mais na sexta-feira, né? Que é o dia da equipe Brava. Então, eu tento trazer isso, mas também, quando eu fui para esse caminho, algumas pessoas também me deram um direcionamento, né? De dizer assim, Rodrigo, também toma cuidado, porque isso não pode parecer também um circo, né? Não tem um bando de palhaço aqui fazendo piada o tempo inteiro. Então, saiba ter essa dosagem. Tomei alguns puxão de orelha, às vezes, né? Porque me passava no final, falava, agora sextou, vamos todo mundo surfar, vamos acender a churrasqueira, vamos beber cerveja. Os caras, não, calma, não é assim, né? Tem gente que se sente ofendida, porque vai sair daqui, vai trabalhar. Eu também, né? Claro, obviamente não saio dali e vou pra festa, mas assim, quando a gente brincava um pouco com isso, o pessoal, não, pega mais leve aqui, pega mais leve ali, então uma coisa ou outra... Debria, Piazão, debria. E aí é isso, aí foi mais ou menos essa linha aí que eu segui pra tocar muito como bom. presidente. Ô, Rodrigo, e me diz uma coisa, o que tu percebe, assim, lá atrás, de quando tu entrou, qual foi o principal aprendizado e desenvolvimento que tu teve na tua vida pessoal e também profissional no teu negócio através do BNI? O pessoal, eu vejo assim, a parte do meu próprio casamento, eu vejo que melhorou muito assim com o BNI, né? Por incrível que pareça, né? Porque você pode dizer, tem um monte de mulher bonita, é fácil para a pessoa se desvirtuar daquilo ali, né? Falar que a gente tem menos tempo para o relacionamento. Menos tempo para o relacionamento também, mas por outro lado... Eu aprendi, assim, a dar mais valor, assim, para minha família, sabe? Isso foi uma coisa que eu trouxe, que eu acho que me serviu, assim, de aprendizado. Então, coisas que eu fazia antes de entrar no BNI, o fato de eu ter entrado no BNI, eu percebo que eu mudei muito, assim, algumas situações, né? Então, até claro, dentro dos nossos relacionamentos e tal, às vezes a gente busca algumas coisas do passado, né, de alguma briga, algum motivo que era motivo de discórdia no passado, e com o BNI, eu acho que por você ter acesso a tantas pessoas, você acaba criando processos, eu acho mesmo... Maturidade, né, Maturidade. Maturidade, pela troca, né? Maturidade. Acho que essa é a palavra certa. Pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui aleatório, a nossa membro Eva, da contabilidade do Brava. Sim. Maturidade, Sim. Muitas qualidades. Exato. Então, essa troca que a gente tem semanal é o que traz o crescimento, né? Exato. Então, bacana. Isso foi na minha vida pessoal, né? Na minha vida pessoal, assim, eu acho que me trouxe mesmo essa palavra certa que o Lucas falou, foi a questão da maturidade, né? E na profissional, assim, não tenho palavras para dizer o que realmente mudou, né? Eu até estava falando para ela no começo, né, de como que eram as minhas palestras, né? Que eu estava falando assim, às vezes até hoje, assim, quando vai ter uma... Por exemplo, quando teve aquele dia que foi o Tanimoto, né, que veio de São Paulo, palestrante, cara, nosso grupo estava com 47 membros, né, tinha atingido ali o auge depois do Brava, que chegou com mais de 60, né, tinha dado uma boa queda, agora a gente estava com 47, então já eram quase 50 membros e eu acho que ia ter mais de 30 convidados, né, sala cheia e organização de sala e não sei o quê. Aquela noite eu não dormi direito, assim, vou dizer bem a verdade.
Então eu tinha dificuldade, um pouco de ansiedade assim no começo, né? Sempre falei bem porque TCC, dissertação de mestrado, defesa, então isso você acha que você sabe falar bem em público, né? Você defender uma dissertação de mestrado, legal, tu sabe falar em público, mas vai dar o teu pitch ali em 30 segundos, entendeu? Fala o que tu faz, fala o que a tua empresa faz E toda semana. toda semana em 30 semana batendo segundos. em Mas cima. eu vou resgatar algo. É, Conheci o Rodrigo no lançamento, foi passando as semanas e a gente ali se cumprimentava, sim, né? aham. E aí chegou a palestra dele, deu a coincidência de eu estar na reunião. E ele, daquele jeitão dele lá, surfista, e aí ele apresentou. Cara, depois da palestra dele, eu cheguei nele e vi a grandiosidade dele enquanto profissional, o tamanho da empresa. Eu lembro que eu cheguei e falei, cara, não basta ser, tem que parecer. Exato. Porque o Rodrigo, ele no primeiro, o ser humano, ele é preconceituoso. sim. A gente julga, né, Sim, por tudo, pela postura, comunicação. E ele, tranquilão naquela postura. aham. Então, quem conheceu o Rodrigo antes e depois, profissionalmente tu cresceu mais ainda, Sim. mas hoje tu consegue demonstrar, comunicar realmente quem tu é, se a Exato. gente for comparar. Então, Exato. eu olhando de fora, assim, pelo que eu te acompanhei, né, todo esse crescimento, é imensurável o teu crescimento, até o desenvolvimento na comunicação. Exato. Tu tá, cara, Sim. não é à toa que, até inclusive hoje foi a reunião de despedida dele enquanto presidente, já foi anunciado como embaixador da equipe, e eu queria entender esse desafio agora, eu queria que tu falasse aí como é que tá a expectativa, porque tu Sim. tá saindo, tu tá entregando com maestria, né, o cargo, e como é que tu tá vendo agora esse novo desafio enquanto embaixador do Brava? É novo, né, Lucas? Assim, eu para te dizer bem a verdade, eu ainda não parei para pensar muito nisso, tá? Pra Só dizer- veio. Só veio. Eu sou um pouco assim, né? Até uma das minhas características, como eu falei lá, né? No começo lá, eu achava que eu falava bem, que eu podia ser... Que um dia eu sonhava em ser presidente, né? Eu olhava o Thiago sendo presidente, ele falava, cara, um dia eu quero ser presidente do Brava, um dia eu quero ser presidente do Brava. Só que eu ficava esperando, né? Pô, será que eu vou ser na próxima? Não sei o que, aí não me chamavam. Eu falava, puta, o que eu vou fazer, né? Aí eu gravava, né? Eu falava pra ela assim, eu gravo a minha Deixa eu palestra. aproveitar um gatilho aqui Aham. já para falar para quem nos acompanha. Se tu tem o desejo, como o Rodrigo tinha, comunique para o seu diretor, fale, olha, eu tenho desejo. Se tu tiver perfil e entrega, vai ter oportunidade. Obviamente a gente Sim. não tem como colocar alguém que não tenha meritocracia, que é o nosso valor principal, e também o perfil. Sim. Tu é até uma exceção, tu é um conforme, Sim. só que com certeza tu veio Tem a desenvolvendo dominância. Eu sou mais dominância. dominante do que conforme, né? Sim. Então o dominante ele faz você transitar por todos os É focado em os resultado, perfis. então, Então perfeito. o dominante ele acaba superando um pouco até a conformidade. Mas é o que eu falava, né? Daí eu filmava, eu achava que eu falava bem, mas aí por acaso alguém filmou a minha primeira palestra, eu tenho ela filmada até hoje. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo ali? Fiquei com vergonha, assim. Falei o 565 né na palestra. Aí eu falei, cara, né, eu não posso mais falar na próxima. Aí na segunda, eu pedi pra alguém filmar, daí filmaram. Aí eu não falei nenhum né, mas eu falei 300, pessoal, tudo bem, pessoal? Pessoal, agora eu vou começar aqui, pessoal, minha empresa é pessoal. Falei 50 vezes pessoal. Falei, não, nem né, nem pessoal. Aí na terceira, pô, não saiu nenhum vício de linguagem, mas ainda faltava alguns pontos, assim, de enfatizar algumas situações e tal. Aí na terceira foi legal, na quarta, cara, eu assisti 3 vezes, sempre que eu falei, cara, que legal, mas eu ainda gaguejei nessa... A quinta vez eu nem assisti. Meu sócio filmou pra mim, eu assisti uma vez e falei, nossa, não preciso mais assistir. Fica nervoso ainda? Fica, toda vez. Tava falando, às vezes eu não durmo antes da reunião. Tem Cara, dia que eu não durmo. Eu tô há 4 anos fazendo isso e com intensidade. Toda Sim, manhã eu tô numa sim, equipe. Sim, Todas as vezes que eu vou pegar no microfone, eu muito. fico nervoso, Sim. vem o friozinho. Eu acho que o dia que a gente não tiver mais isso,
vai perder a graça. Vai Não perder vai a fazer graça, mais vai sentido perder a graça. a gente fazer o que a gente faz, né? Sim, com certeza. A hora que eu vejo aquela contagem regressiva ali, eu sei que tá chegando a hora do bom dia, já dá aquele frio na barriga, né? Daí eu já mando um bom dia altão lá, já, né? O pessoal até brinca que eu falo já alto, já estouro ali no bom dia, daí já, daí já mudou. Daí você já entra na vibe da reunião. Mas até então, acho que até eu fugi da pergunta, né? Isso. Não sei. Não, mas tá. Não lembro nem qual que era a isso aí, pergunta. mas é a conversa. Me dá uma. do embaixador, né? Isso, Aí a questão do isso. embaixador. Exato, aí, voltando, agora eu lembrei o que eu tava falando. Eu sempre tive o sonho de ser presidente, né? E aí, exatamente isso que o Lucas falou, porque num treinamento, eu lembro exatamente que a gente foi lá em Itajaí, na CDL, o Lucas falou assim, ó, se você tem vontade de participar do trio, fala comigo, fala com a Kelly, fala com o diretor, né, o diretor consultor da tua equipe e demonstra essa tua vontade. Porque às vezes a pessoa acha que eu não quero ser. Sei lá, pô, já tenho a Ecolibra, já tô... Por que eu vou chamar o Camacho para ser presidente, entendeu? Não é um cara que se comunica tão bem, talvez não tenha esse perfil tão influenciador. E aí eu lembro que eu chamei a Kelly. Nesse dia, o que o Lucas falou isso no treinamento, eu chamei a Kelly e falei, Kelly, vamos fazer uma videoconferência? Ela falou, vamos. Aí eu lembro assim, ela, pode ser agora? Pode. Puf. Aí liguei ali, mandei o Meet ali para ela. Ela abriu ali o Meet e a gente começou a conversar. Tá, e aí, Camacho, o que é? Eu falei, não, Kelly, eu escutei ali o que o Lucas falou hoje e eu gostaria um dia de ser presidente do Brava. Né, um negócio que eu sempre sonhei, né, eu sempre vi as pessoas ali sendo presidente. É uma situação que eu quero para mim, eu sinto que vai me ajudar a me desenvolver a parte da minha comunicação, que eu sou meio travado, embora eu achasse que falasse bem em público, eu vejo meus vídeos, eu tô vendo que eu não falo tão bem, eu acho que isso vai me ajudar muito como profissional, como pessoa, e eu tenho vontade. Camacho, obrigado por ter falado isso, porque às vezes a gente tem dificuldade para encontrar o trio, entendeu? A gente fala para as pessoas não querem. Então, quando vem alguém que nem você, que na época, sei lá, devia estar uns 12, 13 meses já no top, no semáforo ali, e vem e fala isso pra nós, é muito legal. Só que aí eu falei, só que talvez eu não esteja pronto ainda para ser presidente, entendeu? Falei assim, se você quiser me dar, de repente, um cargo de VP, falei, secretário tesoureiro eu não quero ser, porque eu não quero ter que cobrar ninguém, não quero ter que ficar gerando boleto para os outros e tal, não, isso para mim já, nem na minha empresa já não faço mais, não quero ter que estar cobrando, então ST eu não quero ser, mas se você precisar de um VP ou de um presidente, eu estou à tua disposição. Ela falou, Camacho, tá bom, obrigado. Aí na semana seguinte eles já me entraram em contato comigo, a Kelly veio, Camacho, tu quer ser VP? Falou, vou. Aí o Lucas já estava na reunião lá, tu vai ser? Vou. Tá, beleza. Aí fui VP. Aí do VP, acredito que foi uma das melhores gestões que a gente fez, que era a Carol Bergler como presidente e o Maurício Furquim era o secretário tesoureiro, também, cara, um trio assim, fantástico, todo mundo top, entregando um monte. E no último mês da gestão, a Carol ela teve que fazer uma cirurgia no quadril, e ela ficou impossibilitada de caminhar, e aí ela não podia mais, poderia, mas ela estava sentada ali e tal, ela falou, Camacho, nesse último mês vamos trocar, eu fico de VP, tu toca de presidente? Falei, claro, pô, meu sonho é ser presidente, vambora. Aí falou, beleza, daí eu toquei, as 4 últimas reuniões assim eu toquei. Só que antes disso, já começou um movimento, no dia da minha palestra, que foi a minha 4ª palestra, que foi em janeiro, né, e a gestão terminava em março. Já começou a galera, Camacho, tem que ser o próximo presidente. Camacho tem que ser o próximo. Começou aquele burburinho na orelha. E a voz do povo. Na orelha da Kelly. Eu falei, cara, não, fechou. Daí foi uma coisa super natural, né? Eu já peguei as 4 últimas reuniões ali de VP atuando como presidente. Deu a troca de gestão. Camacho, quer continuar? Eu falei, só vamos, toca o barco. E aí foi um desafio assim, foi disparado os meus 6 melhores meses de BNI, em tudo, tá? Em resultado. Hoje tu viu a PNF que eu lancei ali, que eu recebi, né, então até com relação a isso foi disparado, a credibilidade, tu ir no fórum, ir lá na frente, se apresentar, todo mundo te vê com outros olhos, né, e o pessoal, Camacho, como que tu vai sair de presidente, cara, eu quero que tu fique, eu só entrei por causa de ti, tu vai sair, vai acabar o Brava, não sei o que, eu falei, cara, esquece, bicho, não vou ficar mais 6 meses, não acho justo, acho que tem outras pessoas que têm que se desenvolver, Sim. Da mesma forma que eu era o Camacho lá, que ninguém dava nada, que não achava, às vezes pode ter um Camacho ali,
que tá enrustido. E tem dentro, muita gente boa, tem muita gente dentro do casulo ali porque não tá tendo oportunidade. Falei, não, vamos dar oportunidade para outro. Aí me vieram com a questão do embaixador. Falei, cara, embaixador, vamos. O que faz o embaixador? Ah, embaixador é assim, assado. Não, vamos. Agora eu tô começando a materializar o que vai ser, né? E o outro desafio também é a coordenação de educação, que essa eu acho que é mais desafiadora até do que embaixador e presidente, porque aí toda semana a gente vai ter que criar algum conteúdo. Dá mais trabalho que a presidência, tá? E vai ter que levar coisa diferente, porque o pessoal espera, né? E pior que é bem essa, a gente fica como presidente depois, eu tô lá na 4ª reunião, recém tô começando, né? Depois que tu pega tudo, pega o início ali, papapá, vai embora, entendeu? Vai embora. E aí essa da educação tem tudo a ver, porque daí cada dia, né, é um slide novo e tudo mais. Camacho, o que tu me diz, sabe? Tu tá entregando agora a presidência e eu tô entrando, né? Tô na 4ª reunião. Me dá orientação não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo também, que está entrando agora como presidente, e o passo a passo, o que tem que fazer? Diz assim, ô Noel, pô, é bom fazer isso de boas práticas mesmo, né? Em questão de ser palpável, sabe? De chegar e dizer assim, ó, pô, eu fazia isso. Para mim, lá na no Bravo, deu super certo. Sim, eu acho que alguns pontos assim que você tem que ter bastante atenção, né? Eu vim do VP, mas eu não era aquele VP faca na bota, né? Eu já era um VP mais light, nunca fui um VP, mas o VP, por sinal, ele tem que ter o papel mais rígido, mais método, cobrança, e o presidente ele não pode ser isso, entendeu? O presidente ele tem que ser leve. O presidente ele tem que estar atento aos detalhes da reunião. Né? Então, o presidente ele não pode errar o número da reunião ali. Se é a reunião 127, é a reunião 127ª, 27ª, 128ª. E ele tem que estar bem para poder estar concentrado. Não pode vir conflito para o presidente. Ele não pode se preocupar com mais nada. Não. Ele tem que estar com a energia alta, 100% ali, 100% bem. É um grande desafio. Sim. O presidente ele tem que... Ele pode ter tido algum problema em casa, pode ter algum problema de saúde. Cara, eu apresentei reunião com coluna travada. Ninguém nunca se ligou. A penúltima reunião eu tava com o nariz entupido, tava fanho. E também um ou outro, Rodrigo, mas tu tá fanho hoje? Eu falei, cara, tô. Mas o bom dia foi igual, a reunião foi igual. Apresentei sem voz, entendeu? Apresentei com a coluna travada que eu não conseguia levantar e sentar, eu tava com dor tomando anti-inflamatório. E ninguém percebeu, ninguém sabia isso. Até eu tô falando isso hoje aqui, é uma novidade para as pessoas não vão saber. Né? Então eu acho que você tem que, quando você entrar no palco ali, né, vamos chamar aquilo ali de palco, tu tem que zerar ali, esquece tudo e foca naquilo ali e faz o teu... E aí sempre pensar assim, a tua apresentação, eu digo, o presidente é o que menos trabalha. Né? Eu acho que dos três ali, o presidente é o que menos trabalha. É o que mais trabalha no dia da apresentação, porque ele que conduz a apresentação, mas o pré ali é fácil, né? Arrumar o PowerPoint, conversar com o pessoal, participar das reuniões ali, traçar estratégias, claro, mas eu vejo que assim, do trio é o que menos trabalha. Só que é o que mais tem que ter gestão emocional. É o que mais tem que ter gestão emocional. Porque é o que, cara, se o presidente não tá bem... desanda. Exato. E aí você tem que se ligar nos detalhes, entendeu? É a data, os números, tá sempre atualizados. Toda semana o VP vai te mandar os números ali no Excel. Cara, tu tem que religiosamente pegar e passar aquele número. Porque se na folhinha tá de um jeito e na tela tá do outro, pode ter certeza que vai ter alguém ali que vai olhar e vai... E a tua credibilidade que tá em xeque. Que falta. Então, é isso que eu acho que são os grandes pontos, assim. E claro, a parte da leveza na reunião, né, como o próprio Ivan fala e como também das experiências que eu tive, tentar ser um pouco descontraído, mas também ter cuidado para não se passar com aquilo, e quando você for falar de uma coisa séria, você também saber transitar entre o descontraído e o sério, né? Então você brinca, mas opa, peraí, o que é uma referência qualificada? Não, isso eu tenho que falar sério. Você pode até fazer uma ligação, fazer uma brincadeira ou outra, mas tem coisas que você tem que realmente mostrar a seriedade, porque senão também não é o método, né? O método, ele é sério, é um método... Exato. Eu estive numa reunião há bastante tempo atrás, lá no início, que o presidente, que nem está mais no BNI, ele fez brincadeira na hora da leitura do código de ética.
Eu tava na reunião, cara. Não dá. Não dá. Não façam isso, presidentes. Você tem que ter bom senso para saber o momento certo de brincar. Tipo, essa pegada dos nomes foi o meu gatilho, foi o meu gancho de fazer a brincadeira com o pessoal. Então agora eu vou chamar aqui o coordenador Marco Túlio de Matos Pinheiro. Aí todo mundo dá risada, porque né, tu parece até aquela professora chamando. Né? Claro, não estou dizendo para tu fazer isso, mas tenta achar alguma, né, quem for presidente, tenta achar eu lembro o Lion sempre falava do Marcos Bogo, que era o engenheiro mais bonito do Brasil, sim. Né? Então ele sempre tu tem que pegar algum gatilho ali que tu possa ter essa... Com autenticidade, eu sempre falo, seja autêntico, a autenticidade é o que conecta. Sim. Tu vai achar o teu, né, o próximo presidente vai achar o seu gatilho de brincadeira, de irreverência. Isso, e que é o verdadeiro, uma das coisas, eu fico pensando nisso, né, cara, e o coração no início, parece que vai ser pela boca, né, cara, mas, e eu entrei no Beni, quando eu entrei no Beni, foi bem assim, falei pro Lucas ali, quando a gente tava fotografando, eu entrei no Beni, eu morria de vergonha de falar, é sério, e daí ficava pensando assim, ó, cara, falar e é real isso, e a realidade. Cara, assim, não me chama, me esquece. Cara, eu fazia isso. E aí passou uma, me chamaram, passou a segunda e me chamaram, e eu vi, cara, eles não vão me esquecer. E aí comecei a tomar poder pelo pitch, né? E aí depois eu assumi a coordenação de mídias. E ali me tornei também convite como presidente. Cara, é uma evolução, assim, ó, que bem sinceramente, eu olhando para trás, eu nunca ia acreditar. Eu fiquei pensando, de vez em quando até brinco, nunca pensei que eu ia trabalhar pro Lucas. Trabalhar pro Lucas. Eu fiquei pensando, quando eu entrei, nunca vou trabalhar pro Lucas, sabe? Trabalhar pro Lucas no sentido, né, de ser presidente, porque eu sabia que o trio ali trabalhava pro Lucas. Mas é verdade, Lucas. E aí, a ideia, depois que a gente entende o negócio... Um ano atrás, nós na catedral lá em Santo Ângelo, né, batendo um papo, né? Olha quanta coisa mudou. O desenvolvimento é muito grande. E eu aceitei como a presidência, Lucas, é pra me desenvolver, cara. É pra me conhecer. É pra colocar a mão na roda e vamos lá e vamos fazer. Sim. Cara, e eu tô na 4ª reunião. É uma escola. E eu aprendi muito. É uma escola. Eu despertei pode-se dizer um personagem, não que seja falso, mas eu despertei realmente um personagem que estava adormecido dentro de mim. Hoje os meus amigos de São Bernardo, cara, veem os meus stories, os meus reels. Eu não tinha nem Instagram quando entrei no BNI. Nunca tive Instagram. Não tinha nem casaco, eu acho. Ia de camiseta. Só bermuda de sunga. Aí meus amigos hoje veem, assim, os meus stories, eles me chamam de Silvio Santos, cara. Cara, tu parece o Silvio Santos, cara. Eu falo, caraca, o Silvio Santos, cara, o Silvio Santos, eu lembro de eu criança assistindo o programa do Silvio, né, cara? Que massa. E os caras, lógico, na brincadeira, assim, mas cara, foi um pouco do meu espelho. Acho que uma pessoa que talvez no meu subconsciente era alguém que eu adorava o programa do Silvio, né? Sim. Não perdia um ali, né? Topa tudo por dinheiro, jogava o aviãozinho. Puxa, um dos melhores comunicadores do Brasil, né? Eu me divertia, referência dava muita risada com o programa do Silvio, assistia com a minha mãe, com minha avó, meus avós. E o pessoal fala, pô, tu tá parecendo... Eu nunca pensei, vou imitar o Silvio Santos, eu vou querer ser parecido com ele, né? Mas o pessoal começou a me chamar, Rodrigo Abravanel. Falei, quê? começou essa piada. E Lise, quase, o Brava vai fazer 3 anos agora, e o Rodrigo está há quase 3 anos sem pontos. Eu acho que é o primeiro ou o segundo da regional? Primeiro da regional. Foi pra 27 meses. É o membro mais antigo na regional, com maior constância nos 100 pontos. Sim. Inclusive, o Lucas falava assim, nós temos que chamar o Rodrigo. Rodrigo, eu não conheço ainda o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Ele falou, não, o cara é fenomenal, é fantástico. Ele possui ali uma alta performance no grupo. Então, olha só quanta coisa que tu já ensinou hoje para nós. Comunicação, modelagem, entender o que você gosta em cada líder ali, comunicador, para utilizar isso como uma estratégia para melhorar e lapidar a tua comunicação, trazendo a tua personalidade. E que também é interessante ter bom senso e entender o momento que pode trazer ali algo mais descontraído e quando devemos, né, trazer uma postura ali mais séria. Também tu trouxe a sugestão de filmar, analisar os pontos de melhoria na comunicação, oratória, vícios na comunicação. Então,
membro, se você está assistindo, olha as diversas estratégias que o Rodrigo trouxe para que você se torne um ótimo comunicador. Ele também trouxe a importância de você assumir essa responsabilidade. Assuma um cargo de liderança, isso vai auxiliar no teu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais falando sobre a relação de estar no Verde e ser, há quase 3 anos já, um membro 100 pontos. Como que você faz para conseguir manter? Sim, eu sou extremamente competitivo, tá? Eu sou uma Bem-vindo pessoa, ao time. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Depois do futebol, eu fui pro surf. Então, acho que eu trouxe um pouco do esporte, essa parte da competitividade. Isso eu sempre fui. Então, eu lembro que quando eu entrei no BNI e no primeiro mês, eu tava no amarelo, né? Não tava tão ruim assim. Pro primeiro semáforo que saiu, tava no amarelo. Falei, porra, amarelo? Não quero ser amarelo, quero ser verde. Quero ser 100 pontos. Mas o que eu tenho que fazer para ser 100 pontos? Meu conformidade bateu nas minhas costas e falou, vai lá olhar o semáforo, vai lá clicar no teu nome e ver o que tu precisa fazer. Eu falei, o que dá para eu fazer aqui para eu já performar da melhor forma possível? Tem coisas que só dependem de você, né? Gerar referência, fazer 1 a 1. O EG, isso só depende de você. Eu falei, o que só depende de mim, eu vou bater agora aqui e já vou pro verde. 90% só depende de você. O que para você chegar a 100 pontos que não depende de você? A OPNF. E o convidado, que às vezes tu convida, o cara paga e não vai. Então também tu não tem como ir lá buscar o cara às 6 horas da manhã para ele ir no teu... Mas, de certa forma, depende de você, porque se você convidar 10 pessoas, 1 ou 2 pelo menos vão. Então, a minha meta foi, cara, eu quero chegar nos 100 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que depende só de mim. O que depende... No segundo mês eu já estava com 90. Já estava ali com 90 pontos e faltava o quê? Faltava a OPNF para eu chegar no 100. Puta, como é que eu vou botar 20 mil reais no bolso de alguém, né? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Eu falei, não sou de consumir só para dizer que tô ali, né? Então, vou fazer um consórcio para chegar em 100 pontos. Não é o meu objetivo. Meu objetivo realmente é contribuir. Aí foi referência, e foi uma situação natural, né? Foi uma situação bem natural. Quando eu entrei nos 100 pontos, eu não saí mais. Foi uma situação bem natural mesmo para mim. E hoje eu não saio mais, porque eu consegui criar relacionamentos tão bons, tão duradouros lá dentro. Por exemplo, eu consegui conectar pessoa. Eu tô aqui há 24 anos, né? Então, trabalhando na parte de engenharia. Então, engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, eu conheço vários, né? Conheço 10 arquitetos, 10 engenheiros. Então, eu sempre tive também esse efeito multiplicador. Então, eu vi assim, 3 pessoas pediram arquiteto, 3 pessoas pediram corretores de imóveis. Se 3 pessoas pediram e eu conheço 10, já são 30 referências. Eu ligo para o meu arquiteto e falo, eu conheço uma pessoa que trabalha com persiana, eu conheço uma marmoraria e posso passar o contato delas para vocês? E assim eu comecei a conectar todas as pessoas do nosso grupo, né, da equipe, com a minha rede de contatos. Nem foi levando então para reunião? Muitas vezes sim. Todos que eu consigo eu levo, né? Mas tem corretor que... Eu tenho um áudio de um amigo meu que fala assim, Camacho, cara, nem pra surfar eu acordo 6:30 da manhã, como é que eu vou acordar pra fazer negócio? Eu até espalhei virou até um meme no nosso grupo, né? Então tem gente que não adianta, que tu não consegue levar. Tem um corretor mais antigo, mais raiz, que também não vai. Tem arquiteto também que não quer saber de tá lá às 6:15 da manhã. Mas mesmo assim eu conecto. Então eu tenho hoje uma máquina trabalhando para mim, para gerar o PNF, entendeu? Então, por exemplo, vou pegar o caso da Nancy, né, da Nancy Carvalho, que trabalha com cortinas e persianas, e eu conectei ela com uma arquiteta que até passou pelo nosso grupo, que foi a Júlia Schneider. Ela fez o projeto da minha sala, do escritório da Ecolibra, e eu convidei ela para participar do BNI, ela ficou 1 ano, agora ela saiu. Ela criou uma parceria tão forte com a Nancy, que toda semana a Nancy está lançando o PNF para mim, de 20 mil. Então, cada OPNF que ela fala assim,
20 mil reais pro Rodrigo Camacho. Falo, pronto, mais 6 meses com 100 pontos, entendeu? Então eu só fico conectando. Hoje, por exemplo, o Gui Trancoso. Todos os seguros hoje da empresa eu faço com o Gui Trancoso, não porque eu quero ter 100 pontos, porque realmente ele me atendeu muito bem. Então eu preciso fazer um seguro garantia para participar de uma licitação, eu faço com o Guilherme. Eu preciso de um seguro para minha sala, já está feito com o Guilherme. Preciso de um seguro, qualquer coisa que seja. Então hoje, por exemplo, já me lançou 7 mil, 8 mil de OPNF. Eu falo que eu preciso de mais 12 para ficar mais 6 meses. Eu já vou fazendo as contas, sabe? O meu conformidade já vai, quando vai chegando perto do... E essa gamificação que a gente faz, né, por relação à metodologia semáforo, qual que é a consequência disso? A visibilidade. Sim. E o resultado, o retorno vem, porque tu tá ali jogando toda hora para eles, eles vão jogar para ti. Essa é a consequência. Mas pra gente já ir pro fechamento aqui, eu quero que tu traga aí para quem nos acompanha, para nossa audiência aí, uma frase de impacto ou alguma dica, o fechamento que tu quiser aí para deixar esse legado, essa inspiração aí, porque tu é inspiração para nós, Camacho. Obrigado. Olha, pro BNI, o que eu diria assim, né? Não desistam, tá? Não desistam do BNI, porque o negócio de todo mundo tá ali para botar dinheiro no bolso, né? Não adianta dizer, claro, vou me desenvolver, vou melhorar minha comunicação, vou ganhar maturidade, né? O Lucas trouxe a palavra bem certa. Tudo isso vai vir, mas você quer botar dinheiro no bolso, não adianta. E tem cadeiras que elas são muito mais fáceis de você botar dinheiro no bolso que, por exemplo, a minha. Né? Então hoje eu estava falando ali com o dentista. Pô, o dentista entrou, já está atendendo todo mundo lá, o Igor, né? O Igor Brito, nota 10, dentista, muito bom ali. Todo mundo já está se atendendo com ele. O BNI dele já se pagou em 2 meses. O pessoal tem muita cárie ali no muita grupo, cárie, né? Todo mundo toma muito café, tem o dente amarelo. E aí, só que consultoria ambiental. Pô, Lucas, tu tá precisando de uma consultoria ambiental agora? Não. Tu vai construir um prédio amanhã? Não, tu vai fazer um loteamento? Também não. Tu conhece alguém que vai fazer isso agora? Então é assim. Talvez tu conheça, né? Talvez tu conheça, tu vai me conectar com o cara, mas se o cara talvez já tenha uma consultoria, eu vou ter que criar um relacionamento com o cara que daqui 3 meses talvez ele feche um negócio comigo. Então eu nunca fui assim imediatista, né? No primeiro ano eu fechei pouco negócio, vou dizer assim, até eu falei com o Lucas, cara, não, mas só isso aí que tu fechou, não pode ser, vamos tentar dobrar, vamos tentar triplicar isso. A fatia que advém do BNI tem que ser maior do que o que tu tá fazendo. Não, beleza. Nunca parei assim não tá fechando negócio pra mim, vou sair. Nunca foi um motivo desse, né? Então, primeiro ano não fechou, segundo ano já deu uma melhorada. Agora, esse ano, por exemplo, que é o meu terceiro ano, indo pro 4º ano do BNI, já o jogo já virou, entendeu? Então, participem de fóruns. Eu estava no fórum regional agora, 2, 3 fóruns atrás, sentei com uma pessoa que nem do BNI era, mas um pessoal de Florianópolis falou, cara, vai no fórum para tu conhecer o BNI lá da Foz do Rio Itajaí. Aí o cara foi, sentou comigo no Speed Networking, eu já tinha ido lá, dado meu pitch como presidente, estava bem vestido, estava de terno, estava de gravata, que também já muda bastante a visibilidade que as pessoas têm de você, a tua credibilidade, né? E quando eu sentei com ele no Speed Network, eu falei, cara, eu resolvo, né, 20 segundos ali, não dá nem para você falar muito, né? Eu resolvo questões ambientais, então se você quer viabilizar o teu negócio, tua obra ambientalmente, fala comigo que eu resolvo. Ele, Camacho, eu vou te conectar com uma pessoa aqui. Me jogou um contato de um baita empresário aqui de Itajaí, da região aqui de Itajaí. E olha que loucura, o fórum é fechado a membros. Fechado a membros. Eu compartilhei com alguém de Florianópolis, algum líder, e ele acabou jogando, vazando esse link e foram 2 pessoas que não eram membros. Exceção da regra, e deu negócio aí com o Camacho. E o cara fechou. E aí ele me conectou com essa pessoa, era um amigo pessoal dele, um empresário, um construtor aqui de Itajaí. Eu fui, visitei o cara, apresentei uma proposta excelente, assim, já com um ticket alto dos que eu estou acostumado a vender, do meu ticket médio ali, acima do meu ticket médio de Ecolibra. Fiquei 3 meses negociando com o cara e, hoje já lancei a OpenF ali. Então, foi no 3º ano que veio o resultado. No final do meu 3º ano que veio o resultado. Só que você não pode ficar, né? O BNI começa no 2º ano, eu falo para todo mundo. O primeiro ano é só aprender a seguir o método, conquistar a confiança e tal. Que tem cadeiras que são mais simples, mas se a tua cadeira é que nem a minha, é que nem de advogados, é que nem...
cadeiras que o grupo, que o BNI não consome, é um serviço mais específico, mais customizado, um ticket mais alto, vai demorar mais para vir resultado. Mas agora sim, eu estou recebendo, eu não tenho mais tempo para falar, mas eu teria que tempo. Lá no sul a gente tem uma expressão, Noel sabe, é de Santo Ângelo também, lá a gente fala assim, fala mais que o homem da cobra. É mais ou menos isso. Mas a questão são as conexões que estão vindo, que são muito boas, assim. Então acreditem na metodologia, acreditem no... Né, sejam vocês mesmos, sejam autênticos que a coisa acontece. Obrigado, cara, foi espetacular. Obrigado. Meu time é sensacional, né? Obrigado aí por abrir a casa aí para nós. Aí. Muito bom, então, pô, gostei bastante e me aproximou, querendo ou não, a gente assumir alguns gatilhos e para mim o que a gente fica pensando em questão disso. Pessoal, o podcast fica localizado aqui em Camboriú. Pra gente estar na nossa região aí fica fácil, a gente consegue fazer que nem o Lucas, né, que nem a Alice, a gente consegue estar puxando aí e juntando. Sempre o podcast aqui do BNCast sempre é na terça-feira ao meio-dia. Um novo episódio, lembrando que você que chegou até aqui, vale um EG, abre o aplicativo do BNI Connect, marca ali a opção podcast, o número 1, e você estará subindo no semáforo também do teu grupo. Aceitamos sugestões, então deixa o teu comentário, sugestão do que você gostaria de ver aqui ou quem você gostaria que nós entrevistássemos aqui. Nós te vemos no nosso próximo episódio. E esse foi o nosso podcast com a máquina Rodrigo Camacho, surfista profissional e empresário nas horas vagas. Obrigado novamente e até o próximo. Valeu!